do Senhor Jesus para todos vocês. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura extensa desse texto. Eu vou pedir que você se concentre ao máximo aí na sua casa, para a gente meditar junto nesse texto. É um dos textos mais importantes para a nossa fé. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui na sala, aqui na sala do templo, né, do trono, para também ficarem concentrados, para a gente meditar um pouquinho na palavra. Se você é da nossa igreja e você está com sua família e você deseja participar do momento da ceia que a gente preparou para fazer aqui entre nós e celebrarmos a ceia do Senhor em comunhão aqui com os irmãos, no final dessa mensagem nós vamos ministrar a ceia do Senhor, e você é nosso convidado para participar também. Quero que você já prepare aí o seu pão, seus alimentos, né, os elementos da ceia, para a gente ter esse tempo de celebrar esse fenômeno chamado a ressurreição. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje a Páscoa, a passagem do tempo da escravidão para o tempo da vida é celebrada no mundo quase que todo, quase que por completo. Dos 7 bilhões de habitantes que o mundo tem hoje, mais de 1/3 da população celebra a ressurreição do Cristo, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer o mesmo exercício nessa tarde. Lembrar do sacrifício de Jesus por você. Lembrar o que aconteceu na fatídica Semana da Paixão. O que aconteceu na fatídica sexta-feira de sua morte, de sua crucificação. O sábado, o dia de um hiato, de um vazio. E o domingo, um dia de celebração, com o grito que ecoou: meu Jesus ressuscitou. Eu quero convidar você para ler o Evangelho de João, e o tempo todo pensando também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, que diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Eu quero convidar você a ouvir essa palavra. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Guarda essa palavra aí no seu coração. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. É vã a nossa fé. A nossa obra, o nosso trabalho, o nosso esforço, somos todos ainda pecadores. É tudo em vão. Mas se Ele ressuscitou, a nossa fé é viva. E é sobre isso que eu quero fazer a gente pensar nessa tarde. Vamos à leitura do texto. Diz assim, João capítulo 20, primeiro versículo, diz: no primeiro dia da semana, logo de madrugada, quando ainda estava tudo escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e aquele outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas aquele outro a quem Jesus amava correu mais depressa, era mais novo. Pedro então chegou logo em sequência, e abaixando-se, o mais novo viu os lençóis de linho, mas não entrou. Quando Pedro chegou logo depois, chegou logo e entrou no túmulo, ele também viu que só estavam os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os seus lençóis mais enrolados naquele lugar, estava tudo à parte, dobrado à parte. Os lençóis que enrolavam Jesus estavam dobrados à parte.
Então, o outro discípulo que chegou primeiro, mas não tinha entrado no túmulo, fez assim. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Então ele viu os lençóis dobrados, viu o pano que estava sobre o rosto de Jesus, não viu o corpo de Jesus, e o texto diz assim: e ele creu. Você que está em casa, você que está aqui comigo agora, olha essa frase. Maria Madalena olhou, viu o túmulo vazio, achou que tinham roubado o corpo de Jesus, foi correndo, chamou Pedro e João, muito provavelmente o discípulo a quem Jesus amava era João. Pedro e João saíram correndo. João era mais novo, chegou primeiro, mas não teve coragem de entrar, olhou só por debaixo, diz o texto. Pedro, porém, entrou. Quando Pedro entrou, Pedro viu os lençóis dobrados e postos à parte. Pedro olhou, viu o pano que estava sobre o rosto de Jesus. João entra depois, olha a mesma cena, e o texto bíblico diz: e ele creu. Na sequência, diz o versículo 9: ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Anote, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário que ele padecesse suas dores. Era necessário que ele apanhasse. Era necessário que ele sofresse. Era necessário que ele fosse humilhado. Era necessário que ele fosse tratado como qualquer um. Era necessário que Jesus fosse contado entre os bandidos, entre os criminosos. Era necessário que Jesus fosse traído, rejeitado, espancado até a morte. Era necessário que ele morresse. Mas o texto também diz pelas Escrituras que era necessário, versículo 9, que ele ressuscitasse de entre os mortos. O começo do versículo 9, Tiago diz assim, pois eles ainda não tinham compreendido a Escritura. Tiago, quando alguém não crê na Escritura, quando alguém não compreende a Escritura, não crê na ressurreição de Cristo. Fica um vazio. É um sábado de Jesus morto que dura por toda a vida. Para quem não compreende a Escritura, a tumba para no tempo e fica naquele fatídico sábado de Jesus morto. Para quem não entende a Escritura, Jesus continua morto. Mas quando João entra, creio eu que atingido pelo Espírito Santo da promessa, ele crê na Escritura, lembra-se do que tinha sido ensinado por Cristo, do que era ensinado pelos judeus, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João é o primeiro a crer. Na sequência, Maria, no entanto, versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo, versículo 12, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira, outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Uma pessoa que não compreendeu a Escritura, ainda que anjos apareçam e digam para ela: você não está vendo que eu sou um anjo?
Você não percebe que eu sou um anjo? Mesmo vendo a tumba vazia, a mesma que João viu, Maria não acreditou. Um anjo apareceu para ela: olha aqui os elementos, minha filha, não está vendo? Levaram meu Senhor. Para quem não compreende as Escrituras, Jesus continua morto. A sexta-feira foi vencida pelo sábado, e o sábado venceu a eternidade. Na sequência, olha o que acontece. Então, depois de dizer isso, ela se virou, olhou para trás e viu Jesus em pé. Mas, olha isso, Tiago, não o reconheceu. Irmãos, por que as pessoas não creem em Deus? Amigos em casa, por que as pessoas não creem em Deus? Porque elas não creem em Cristo? Porque elas pararam no sábado. Elas estão eternamente presas no looping eterno de um sábado que as impede de compreender a Escritura que diz que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Mesmo olhando para Jesus, ela não creu. Mesmo vendo Jesus, ela não o reconheceu. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas diz que 2 discípulos caminharam com ele a caminho de Emaús. Caminharam uma distância de alguns estádios, conversando com ele, falando sobre a crucificação dele, e não o reconheceram. Às vezes, André, a gente está andando com Jesus, a gente está olhando para Jesus, mas a gente não está reconhecendo Jesus. É possível andar com Jesus, caminhar com Jesus, olhar para Jesus e não reconhecer Jesus. Para essas pessoas, o sábado é o único dia da semana que existe. Jesus continua na tumba, Jesus continua morto. Sobra o eco do apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo bem alto: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é inútil a nossa fé. Nós cremos sim num Cristo crucificado, mas cremos muito mais ainda, com igual força ou com força até superior, porque acreditar que alguém morreu é fácil. Eu quero crer que alguém ressuscitou e vive eternamente, garantindo ressurreição eterna para todos aqueles que nele creem. O sábado precisa ser vencido. O sábado precisa ser superado e derrubado pelo compreender da Escritura que diz: é necessário que ele ressuscite de entre os mortos. Anjos podem aparecer para você. Jesus pode estar diante de você. Você pode estar caminhando com Jesus, mas você pode não reconhecê-lo. E então Jesus, versículo 14 de novo. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Versículo 15, olha que interessante. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem tu procuras? E a mulher respondeu a Jesus, olha só, ela supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu vou buscá-lo. Maria Madalena continuava no sábado. Mesmo depois de ver os anjos, mesmo depois de ver Jesus, mesmo de Jesus falar com ela a voz do Cristo, ela continuou procurando o Cristo morto. Ela queria saber onde estava o Cristo morto.
Nós estamos vivendo tempos de dores, tempos de luto, tempos de tristeza, de medos, inseguranças. Pessoas escaparam do câncer e morreram com Covid. Pessoas escaparam das tragédias, de acidentes, de coisas terríveis e morreram com a pandemia. As igrejas estão fechadas e crentes assustados, temendo uma suposta perseguição. Há um medo pairando, o terror que voa de dia e a peste que paira de noite está assolando o planeta Terra. Há 2 domingos eu preguei e perguntei para vocês a partir do salmista de onde nos vem o socorro. E o salmista responde que o socorro vem do Senhor. No domingo anterior, eu preguei e Jesus disse assim: tenham coragem para enfrentar as tribulações. E hoje eu estou pregando para vocês ouvirem como esse socorro veio e como a coragem vem para enfrentarmos a tribulação. O medo não pode nos prender no sábado, a tristeza não pode nos prender no sábado da morte, do sábado que ele estava no túmulo. A incerteza, a insegurança não pode nos parar no tempo. O relógio anda, o tempo se passa e o domingo tem que chegar. Às vezes não é suficiente ver o túmulo vazio, às vezes não é suficiente ver os anjos falando de dentro do túmulo, às vezes não é suficiente olhar para Jesus, ouvir Jesus. Você ainda continua descrendo? Pois então eu lhe tenho uma palavra que pode mudar a sua vida por completo. Versículo 16. Jesus insiste. Aleluia. Jesus não desiste dos seus. Ele sabe a quem Ele quer encorajar. Ele sabe quem Ele quer buscar. E Jesus olha para a mulher incrédula e diz: Maria. Aleluia. Ele olha para mim e diz: Rui, Renan, Andriele. Então ela voltou-se em hebraico, na língua nascida para comunicar primeiro os oráculos de Deus. Ela diz: Raboni, meu Jesus ressuscitou, meu mestre ressuscitou. Jesus quebrou o coração endurecido, parado no tempo do sábado, parado no túmulo, parado na morte, e chamou pelo nome, como ele fez com Lázaro. Ele disse: Maria. Ele chamou ela, e ela olhando, depois que ele disse o nome dela. Jesus nos conhece pelo nome, e aqueles a quem Ele vai resgatar, Ele resgata chamando pelo nome. Ele nos tira da sexta-feira da cruz, Ele nos tira do sábado do túmulo e nos coloca no domingo da ressurreição. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem permitiu que o homem pecasse, mas foi Ele quem veio em busca do homem perdido, do pecador, do desamparado. E Ele chamou o pecador, o desamparado, o blasfemo pelo nome e disse: venha para o domingo, ressuscite comigo. Aleluia, aleluia. Foi Ele quem olhou para a morte, trincando os dentes, e disse, nome por nome, todos os nomes que serão libertos da morte e do inferno. Jesus chama cada um e diz: vamos ressuscitar. Paulo diz: se morremos com Cristo, também com Ele ressuscitaremos ao terceiro dia. Paulo ainda diz assim: também com eles fomos crucificados, pois então com Ele já ressuscitamos. Aleluia. João creu na Escritura. O verbo vivo escrito encontrou com João, e o verbo vivo, caminhante, falante e atuante, resgatou Maria pelo nome e disse: Maria. Então Jesus continuou, versículo 17: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai,
mas vá até os meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. Aleluia, aleluia. No caminho desse texto, você vai perceber algumas outras situações acontecendo de incredulidade. Mas no versículo 20, vamos ler a partir do versículo 19, há mais um diálogo de Jesus. Jesus chega na casa e começa a conversar com os discípulos. E olha o que Jesus faz. Ao cair daquela tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, de novo, diz que é o primeiro dia da semana, estando ainda as portas trancadas da casa onde os discípulos estavam, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles e disse assim, lembra? João 16:33. Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. Quando Jesus encontra os seus irmãos, os seus discípulos, já ressurreto, a primeira coisa que ele diz é para um povo que estava com medo da perseguição, da morte, do que tinha acontecido com o próprio Senhor deles. Ele olha para eles e diz assim, olha o versículo que diz, que coisa linda: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com você que está me ouvindo. A paz. Esse é Jesus. É aquele que ministra a paz. Ele é o ser que transforma o sábado do túmulo, da cova, no domingo de manhã com paz, num domingo à tarde com paz, num domingo chamado de dia do Senhor hoje pelos crentes, que agora perdurará por toda a eternidade. Todos os dias, a partir de então, serão o dia do Senhor, onde a paz é quem reina. Versículo 20 diz assim: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, todo machucado ainda, mostrando as marcas, alguns chamam de estigmas, né? Os ferimentos ainda que estavam ali no seu corpo. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver Jesus. E outra vez Jesus falou com eles, dizendo o quê? Que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, para que vocês proclamem a mensagem do domingo. Para que vocês proclamem a mensagem da paz, da ressurreição, daqueles que creem na palavra, daqueles que creem nas Escrituras, e ao crer nas Escrituras, creem e entendem que Jesus ressuscitou. Mas há aqueles que precisam ouvir Ele chamando pelo nome. Então chame o nome das pessoas, seja Cristo na vida delas, e que elas, ouvindo a Cristo, os chamarem pelo nome, que eles olhem para trás e reconheçam: Rabone, tu és o meu mestre. No versículo 22 ele diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Paracletos, recebam o Pneumatos, recebam o meu Espírito, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, lhes são perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Versículo 24 em diante conta a história de Jesus e Tomé. Deixa eu colocar o dedo. Vocês sabem dessa história. E no versículo 26, passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé continuou descrente. Estava com eles, estando as portas trancadas do mesmo jeito. Passaram-se 8 dias, tá? Do momento que ele soprou o Espírito para os seus discípulos, se passaram 8 dias. E ele chegou aqui para Tomé. Tomé olhou para eles, para Jesus. Passado 8 dias, versículo 26,
os discípulos de Jesus estavam em outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz esteja convosco. Então Tomé, que estava ali próximo, viu Jesus olhar para ele e dizer bem assim, e logo disse Jesus a Tomé, porque Jesus sabia que Tomé estava incrédulo. No versículo 25 você vai ver isso. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu, versículo 25, se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum, olha o que Tomé disse, de modo nenhum acreditarei. Aí Jesus entra, Tomé está lá, Jesus olha para todo mundo e diz, paz seja convosco. Depois vira para Tomé, o incrédulo, e diz assim, põe aqui o seu dedo. Esperou nem ele dizer. Põe aqui o seu dedo. Veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e põe aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu Deus, Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Na verdade, versículo 30, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, prestem atenção, todos os 6, versículo 31, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Essa é a história da salvação em Cristo Jesus. É isso que Cristo Jesus tem feito por nós. Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo nos diz, no versículo 17, no versículo 15, de 1 Coríntios capítulo 11, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Depois ele nos apela para crendo nessa obra da salvação. Vocês entendam que é preciso proclamar o evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram e que ainda não creem em Jesus Cristo. Capítulo 11 de 1 Coríntios diz que nós temos que celebrar a ceia do Senhor até que Ele volte. E eu quero convidar você nesse momento. Eu quero desafiar você nesse momento aos 3 ensinamentos chaves dessa mensagem. Número 1. Jesus Cristo ressuscitou, mesmo que você não creia. Número 2. A Escritura revelada nos faz crer em Jesus Cristo ressurreto. Número 3. Jesus decide chamar os eleitos pelo nome. Uma vez salvos por Cristo, cremos em sua ressurreição. Um fenômeno que mudou as estruturas do mundo. Hoje o planeta, o mundo ocidental, vive orbitando a história de Jesus Cristo. O homem dito ressurreto, o homem anunciado como ressurreto, não há na história da humanidade nenhuma outra religião que pregue alguém ressurreto fisicamente, vivendo fisicamente, com a possibilidade de continuar vivo fisicamente e ainda levando todos os outros para uma vida eterna física. Essa palavra que eu quero trazer para vocês, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu quero convidar você para romper esse final de semana da salvação. A sexta ele é crucificado, o sábado ele está na cova, no domingo ele ressuscita para nos ressuscitar com ele. Eu quero te convidar, se você é Maria, se você é Tomé, a sair do sábado do túmulo e entrar no domingo da ressurreição. Eu quero convidar vocês que estão aqui presentes e que vão participar da ceia aqui nesse momento, a ficar aqui ao meu redor, para a gente celebrar a ceia junto. Eu vou pedir para o irmão Tiago participar também, quer dizer, o irmão Jonathan participar também desse momento com a gente. Queria pedir que Tiago ficasse aqui, Jonathan ficasse aqui.
a irmã Helena, Renan, Júlia, todo mundo aqui pertinho da gente, para a gente participar desse momento de comunhão, de celebração da ceia do Senhor. Nós somos a comunhão do corpo de Cristo representada fisicamente. Há muitos irmãos espalhados em vários lugares do mundo hoje que não podem cear. Aqui no Brasil, alguns consideram que não dá para fazer a ceia se a igreja não estiver reunida. A despeito de qualquer coisa, de interpretações teológicas feitas, eu quero dizer para você que está em casa, com sua família, que se você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a palavra da salvação, com aquilo que Cristo fez na sua vida, se você entregou a sua vida a Cristo como seu Senhor e Salvador, discirna do corpo, discirna o sangue, discirna o corpo de Cristo, chame sua família, ministre sobre a Páscoa do Senhor e vamos celebrar junto esse tempo de ressurreição. A comunhão dos santos se vive não com quantidade, irmã Helena. Nós podemos ter 50 milhões de crentes numa mesma igreja, no mesmo prédio. E podemos ter 50 milhões de crentes espalhados dentro de suas casas. De pouquinho em pouquinho, é a comunhão do corpo de Cristo acontecendo. Há uma coisa chamada sacerdócio universal. Depois que Jesus chamou o seu nome, Ele deu a você livre acesso a Ele. Na sua casa, com sua família, vocês podem sim. Principalmente em tempos como esses, de celebrar a comunhão com o corpo de Cristo. E lembrar de todos os nossos irmãos de fé espalhados pelo mundo inteiro. Mas é muito importante fazer isso com o devido temor, com a devida consciência de que isso é um ato que anuncia para o mundo a nossa crença. Isso é um ato que anuncia para o mundo que o nosso domingo é o domingo da ressurreição, que nos tira da morte do pecado da sexta-feira naquela cruz, que nos tira da tumba, que abre a porta da tumba e no domingo de manhã nos faz sair ressurretos para a glória de Deus. Amém? Eu quero agora convidar você a pegar os seus elementos. Vocês vão pegar o cálice que representa a nova aliança no Senhor. Vocês vão lembrar o que significa o cálice da nova aliança no Senhor. Vocês vão lembrar o que significa o corpo de Cristo, o pãozinho, simbolicamente nos lembrando o sacrifício físico de Jesus, a morte dele naquela cruz. Como diz em Isaías 53, o seu corpo foi massacrado, moído, e sobre as feridas geradas no corpo de Cristo, sobre o sangue vertido dessas feridas, nós alcançamos salvação, como vocês cantaram hoje. E eu quero convidar vocês agora, a junto comigo, orarmos primeiro pelo pão, depois pelo cálice. Quero convidar o irmão Tiago a orar pelo pão do corpo de Cristo, representando simbolicamente o corpo de Cristo. Oremos, irmãos. Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário, por trazer a memória, Senhor, através desse pão, Deus, que simboliza, Senhor, o Teu corpo que foi moído naquela cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, liberdade, pudéssemos ser livres, Senhor, através daquele sacrifício da cruz no Calvário. Nós queremos, Senhor, que esse pão, Senhor, simboliza um ato tremendo, um ato maravilhoso, Senhor, um ato que nós devemos lembrar sempre, não só, Senhor, no dia da ceia, mas todos os dias lembrarmos daquele sacrifício de cruz, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos agora vendo, Pai Santo, essa mesa posta em Tua homenagem, um verdadeiro memorial em tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez por nós. Pai Santo, eis aqui o Teu sangue, Pai Santo, simbolizado por esse suco de uva, esse sangue que foi derramado lá na cruz, que foi derramado por todos nós, que estamos banhados por esse sangue, Pai Santo, que nos trouxe salvação, que nos trouxe cura de todos os nossos males, Pai Santo. Nos abençoa e isso representa, Pai Santo, a Tua morte, porém também traz a ideia da Tua ressurreição. Tudo isso eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim, como na noite que foi traído, tendo dado graças,
pegou do pão, abençoou e comeu. A gente também vai comer agora em nome de Jesus. Da mesma maneira, erguendo o cálice da nova aliança, da nossa unidade como corpo de Cristo, para perdão dos nossos pecados, para a remissão deles. Nós somos lavados por esse sangue, por aquilo que simboliza esse suquinho de uva, mas que na verdade para nós é uma água regeneradora, é aquilo que nos deixa alvos mais que a neve, é aquilo que nos torna limpo, purificados de todo o mal que nós podemos causar uns aos outros, e nos insere na comunhão do corpo de Cristo. Bebamos todos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por esse tempo de comunhão. Muito obrigado porque hoje nós celebramos a Tua Páscoa. Muito obrigado porque hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor. A Tua generosidade salvadora, a Tua capacidade eterna de nos conduzir de volta para o Senhor. Nós te oramos e te agradecemos por esse momento maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua luz, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz, levantando o seu rosto sobre nós, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo alcance a todos os eleitos sobre a face da terra, para toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e lembre-se, faça isso até que Ele volte. Que Deus abençoe você, e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Celebre o domingo da ressurreição pela vida toda, amém.